Esta viagem começa ao norte de Montreux, na cidade medieval de Romont. Seguindo para o leste, nas montanhas, o destino seguinte é Chartreuse de la Valsante, um antigo mosteiro hermético. Depois, a visita continua ao sul para o Lago Genebra e Montreux, a cidade famosa mundialmente pelo seu festival de jazz anual. Em seguida, a jornada segue sobre as montanhas e chega ao famoso resort de esqui de Verbier, a leste. Após conhecer os passos de montanha espetaculares do Valais, a viagem faz uma passagem rápida pelo norte da Itália. De volta à Suíça, depois de viajar às cidades de Locarno e Ascona, nas margens do Lago Maior, a jornada termina nas Ilhas Brissago, com surpreendentes jardins botânicos no meio do lago. Aqui, na região francófona da Suíça, encontramos a cidade medieval pitoresca de Romont. O nome é uma abreviação de Rotundo Monte, ou Monte Redondo, o que descreve a colina onde a cidade se encontra. Romont é conhecida pela beleza de seus antigos vitrais, que decoram muitas igrejas e santuários de pedra antigos. A cidade mudava sua aliança com famílias reais ao longo da Idade Média, até que finalmente ficou do lado da República Helvética, a primeira manifestação da Suíça como um estado unificado. As fortificações, ruas e construções bem preservadas de Romont têm tamanha importância histórica que a cidade inteira é considerada um patrimônio nacional. Seguindo para o leste, nas montanhas, encontra-se o último mosteiro cartucho da Suíça inteira, Chartreuse de la Valsante. A seita cartucha tem um estilo de vida baseado em uma mistura de isolamento hermético com vivência comunitária. Os monges daqui passam a maior parte do dia nas celas meditando, rezando e escrevendo. Mas esse isolamento está intercalado com rezas comunitárias e longos passeios em grupo pela região montanhosa. Apesar de a sensação de comunidade entre os monges ser forte e incentivada, o contato com o mundo exterior é limitado. Só é permitida uma visita de familiares por ano. Continuando para o leste, fica o Castelo de Gruyère, vigiando a exótica cidade medieval de mesmo nome. A construção começou no século XI para proteger os moradores no Vale Abaixo. Até o século XVI, a cidade prosperou e 19 condes moraram aqui com suas famílias. O último deles, Michel, teve dificuldades financeiras em 1554. Depois disso, as dinastias reais Bouvis e Balin transformaram o castelo em uma casa de veraneio. Em 1938, a municipalidade de Friburgo comprou Gruyère e abriu a casa e seus jardins para o público. A riqueza da cidade antiga veio tradicionalmente da agricultura, principalmente do queijo Gruyère, que é famoso no mundo todo. Popular destino turístico, a cidade conseguiu manter a atmosfera bucólica e pacífica para seus 1.500 habitantes. Mas apesar do amor de Gruyère pelo estilo de vida antigo, a cidade já criou pessoas muito progressistas. H.R. Giger, por exemplo, o designer suíço famoso por seu trabalho na franquia Alien, nasceu e cresceu aqui. Um museu com a maior coleção de criações dele foi inaugurado. O destino seguinte fica ao sul, longe das montanhas. É a cidade de Montreux, nas margens do Lago Genebra. A fronteira entre a Suíça e a França
passa pelo meio do lago. Então, a cidade se tornou uma vibrante interseção de culturas. Mas, sem dúvida nenhuma, a cidade é mais famosa pelo seu festival anual de música. Sua primeira edição foi nos anos 1960, mas ele estourou quando Deep Purple escreveu Smoke on the Water, que é sobre a noite em que o cassino de Montreux foi incendiado com um sinalizador durante um show de Frank Zappa. Hoje em dia, Montreux recebe 200 mil visitantes por ano e inúmeros artistas internacionais respeitados. Para subir, as pessoas podem usar este plano inclinado. Um dos bondes desce enquanto o outro sobe, mantendo o sistema sempre em equilíbrio. É um jeito eficiente e com baixo gasto de energia para ganhar muita altitude em pouco tempo, algo importante nestas cidades montanhosas da Suíça. Os passageiros atravessam campos de lindas flores alpinas na primavera e, no inverno, uma viagem rápida leva as pessoas a trenós puxados por animais. Acompanhando a margem norte do Lago Genebra e pegando a rodovia A9, é possível ver por que a Suíça é famosa por suas espetaculares estradas montanhosas. A rodovia abaixo é um exemplo perfeito das façanhas de engenharia necessárias para preservar a estética natural do interior. Mais invejável que estas estradas maravilhosas é a notável rede ferroviária suíça, que atravessa os Alpes e segue um cronograma muito eficiente e prático. Todos os serviços são cronometrados, então trens que fazem conexões chegam em intervalos precisos. Isso significa que os passageiros não precisam ficar esperando. Esses serviços são tão confiáveis que dá para acertar a hora do relógio por eles. Na margem leste do Lago Genebra fica o espetacular Castelo de Chillon. A fortaleza medieval começou como vários edifícios separados, mas ao longo dos séculos foram reunidos, servindo como um símbolo de status para a família Savoy a quem pertenciam. O castelo foi tomado várias vezes desde então, mas nunca por meio de cercos ou bombardeios, o que explica como Chillon conseguiu ficar intacto. Ele conquistou a imaginação de artistas, poetas e filósofos. Os poetas do século XIX, Lord Byron e Percy B. Shelley, fizeram uma viagem de barco para visitar o famoso castelo. Inspirado pela história de um monge que foi preso aqui por suas crenças, Byron escreveu o famoso poema O Prisioneiro de Chillon. Mais recentemente, Freddie Mercury, da banda Queen, veio aqui depois de uma apresentação no Festival de Montreux e disse: "Este lugar deve ser o paraíso." Seguindo ao leste do Lago Genebra, é hora de conhecer a região mais montanhosa da Suíça. Parece que existem assentamentos pitorescos em todos os vales. Antes de meios de transporte modernos, estes pequenos vilarejos agrícolas seriam inacessíveis uns para os outros. Por conta disso, apesar da pequena distância entre eles, os povoados acabaram desenvolvendo dialetos tão diferentes que vilarejos vizinhos não conseguem se entender. As montanhas desta região são consideradas alguns dos melhores lugares para esqui backcountry do mundo. A neve cobre estes picos e vales durante o inverno, atraindo turistas do mundo todo. O resort de esqui mais popular do país fica aqui, na cidade de Verbier. No início do século XX, aqui havia apenas algumas cabanas, e a economia dependia inteiramente da produção de leite e da pecuária, como em outros povoados da região. Mas em 1925, um grupo de alpinistas explorou a região e descobriu o incrível potencial de esqui da cidade.
Pouco tempo depois, uma pequena operação comercial foi criada. O negócio demorou a emplacar. No fim dos anos 1950, o resort só tinha 3 funcionários. Isso mudou rapidamente 2 décadas depois, quando a popularização do esqui no mundo fez este pequeno povoado ficar muito famoso. Agora é um importante centro de esportes de inverno e sua população aumenta para quase 40 mil pessoas durante essa estação. A pouca chuva e a enorme quantidade de água e sol fazem estes vales serem ideais para vinhedos. A produção de vinhos é uma parte importante da vida agrícola suíça há séculos, e seu sucesso se deve às sofisticadas técnicas de irrigação criadas muito tempo atrás, e que continuam a ser aperfeiçoadas até hoje. Bises, ou canais de água que correm em abundância pelas encostas, molham as uvas na quantidade certa. A água destes vales e riachos montanhosos integra a bacia do rio Ródano. A Suíça tem 5% de toda a água doce do continente, então ganhou o apelido de Caixa d'Água da Europa. Passando alguns vales, encontra-se Sion, um dos assentamentos mais antigos do país. Existem provas de que agricultores neolíticos trabalhavam nesta terra 6.000 anos atrás. Durante o Império Romano, o lugar se tornou um importante centro de comércio. A cidade está no meio de 2 fortificações acima de afloramentos rochosos moldados por geleiras durante a última era do gelo. Em primeiro plano está a Basílica de Valers, a mais bem preservada e famosa das 2. O bispo de Sion ordenou sua construção quando a cidade foi designada como a primeira diocese católica da Suíça, no século IV. Graças ao relacionamento próximo da cidade com o poder romano-cristão, os bispos conseguiram uma soberania quase completa para Sion. Hoje, Valers abriga o órgão mais antigo do mundo ainda em uso. Ele foi construído em 1435. Na colina oposta fica o Castelo de Tourbillon. Esta fortaleza, com muros espessos e inúmeras torres e ameias, já conseguiu impedir muitas forças invasoras, mas hoje em dia está em ruínas. Sion foi atacada pela França no século XIV, incorporada à força à República Helvética 200 anos depois e saqueada por várias famílias poderosas da região ao longo dos anos. Claro que Tourbillon viu muitos combates. Apesar da história tumultuosa de guerra da cidade, o castelo ficou intacto até 1788, quando foi destruído por um incêndio. As pedras foram usadas durante muitos anos para reforçar outros edifícios da cidade, até que o que restou de Tourbillon foi finalmente tombado pelo governo local. A oeste encontra-se um dos panos de fundo mais estonteantes de qualquer esporte. 1.800 metros acima do nível do mar e no pitoresco Vale do Ródano, fica o campo de golfe Cran-sur-Sierre. O esporte era praticado aqui casualmente desde 1905, porque antes da Primeira Guerra, só a aristocracia britânica podia jogar golfe. Por conta disso, o campo só foi inaugurado em grande estilo em 1939, quando recebeu o primeiro campeonato Masters europeu. Aproximadamente 20 anos atrás, o campo ganhou melhorias quando Severiano Ballesteros, astro espanhol do esporte, foi chamado para fazer um novo projeto no terreno. Agora, o campo é considerado um dos melhores do mundo. A região do Valais contém o terreno mais bonito e irregular da Suíça e desafiou construtores e engenheiros ao longo dos séculos de forma irresistível.
como estas pontes que atravessam uma das inúmeras ravinas profundas. A garganta foi moldada pela água durante milhares de anos e agora tem 800 metros de profundidade. A antiga ponte de pedra e a estrada moderna de carros lado a lado são um exemplo perfeito de como a Suíça mistura o passado e o presente com muita graça. Os Alpes ocupam 65% da Suíça, então os engenheiros tiveram que se tornar especialistas em viajar por montanhas para conseguirem se deslocar. Túneis são o que eles fazem de melhor. O primeiro túnel de montanha no país foi construído em 1708 e os atuais passam debaixo de um grande trecho dos Alpes. Tradicionalmente, vilarejos suíços estavam a semanas de viagem um do outro e ficavam inacessíveis durante a maior parte do ano. Mas agora, para se deslocar entre povoados isolados, basta uma viagem de um dia de trem. Ao leste, as montanhas ficam ainda mais imponentes. Com mais de 47 picos com mais de 4.000 metros de altitude no Valais, o coração dos Alpes suíços está próximo. A região pode parecer desabitada, mas vilarejos em colinas e povoados escondidos pontilham o interior. Trafegar entre os Alpes é importante desde a Idade Média. Mas o turismo em larga escala só começou no meio do século XIX, quando alpinistas britânicos viajaram para cá para escalar os picos. O ponto de travessia alpino mais famoso é este, o Passo do Simplon. A 2.005 metros de altura, a estrada oferece vistas incríveis do vale. Este ponto é usado há séculos, e a primeira travessia documentada foi feita por Caspar Iodok von Stockalper, no século XVII, que transportou sal do Mediterrâneo nas costas de mulas. Mas foi só com a marcha de Napoleão através da Suíça no século XIX que o passo foi transformado em uma estrada acessível. O exército de Napoleão usou este ponto para transportar canhões e artilharia até a Itália, mas hoje em dia ele está aberto para todos. Graças a procedimentos de proteção contra avalanches e reforços, o passo está aberto o ano todo. Depois de descer até o Vale do Simplon, a Itália está cada vez mais perto. E o clima começa a ficar mediterrâneo. À medida que a viagem se aproxima da fronteira entre a Suíça e a Itália, o alemão é substituído pelo italiano, o idioma dominante nesta região. Os vilarejos da região do Valais são sustentados principalmente pela pecuária e pelo cultivo de frutas, usadas como ingredientes de seus famosos conhaques. Depois do passo do Zweibrücken, começa a travessia da Itália. Aqui, habitações humanas aparecem nos lugares mais incomuns. Muitos assentamentos maiores se localizam nos vales. Como Raça, um povoado sem carros, onde moram os descendentes de protestantes perseguidos e hippies que se mudaram para cá nos anos 1960. Ou a cidade de Cravédia, cujo nome vem da expressão italiana que significa pasto de bode. Seus menos de 800 habitantes moram principalmente em casas de fazenda antiquíssimas com chaminés de pedra altas. As moradias são feitas basicamente de pedras trabalhadas à mão e ferro forjado. E a maior parte dos habitantes mora em casas que estão na família há muitas gerações. A população é devota do cristianismo.
e valoriza uma vida honesta. O lema do brasão deles diz: "Não temas se tu fazes o bem." Alguns vales depois fica o vilarejo de Ré. No século XV, a Igreja Católica declarou um milagre neste calmo assentamento. Um afresco da Virgem Maria começou a sangrar depois de ser atingido por uma pedra. Este enorme complexo, o Santuário della Madonna del Sangue, foi construído depois do milagre do afresco e desde então é um lugar de peregrinação. Passando pelo exuberante vale italiano de Vigezzo, a viagem retorna à Suíça para o último destino: o glorioso Lago Maior. Com mais de 60 quilômetros de comprimento, ele integra parte da fronteira entre a Itália e a Suíça. O lago fica a menos de 200 metros acima do nível do mar, então é um dos pontos mais baixos do país. É muito visitado no verão pelos suíços que querem fugir da vida montanhosa fria. As cidades e jardins ficam na base dos majestosos Alpes suíços, criando uma atmosfera que atrai artistas e intelectuais há centenas de anos. Na ponta sul do Lago Maior fica a cidade de Locarno, um centro que tem uma população de 150 mil pessoas e onde se fala italiano. É um lugar importante desde a época romana e no meio do século XX, mais de 50 túmulos romanos foram encontrados debaixo de suas ruas. Essa foi a primeira prova de enterros e cremações dessa época tendo sido realizados ao mesmo tempo. Como muitas cidades na Suíça, Locarno era um baluarte de poder católico, mas foi incorporada à Confederação Suíça depois das Guerras Napoleônicas. Por perto encontra-se Ascona. A 160 metros acima do nível do mar, é a cidade mais baixa do país. Além de ser um destino popular, com um festival de jazz próprio, Ascona ganhou uma reputação de gerar ideias revolucionárias. Na virada do século XX, idealistas montaram uma próspera comuna que rejeitava as convenções tradicionais e preferia ligações com a natureza. A comuna não existe mais há muito tempo, mas a tradição de pensamentos radicais permanece na cidade através de seminários realizados pelas universidades de Zurique e Lucerna. Finalmente, este é o coração do lago, os Jardins Botânicos das Ilhas Brissago. Em contraste com os picos cobertos de neve, o clima aqui é subtropical, e as plantas exóticas da Ilha Menor crescem sem interferência humana. Mas a ilha maior e mais cultivada, San Pancrazio, é a atração principal para turistas. Já foi um refúgio para cristãos perseguidos. Mas na década de 1880, a baronesa local criou jardins exóticos e subtropicais, para onde artistas, músicos e escritores foram convidados para trabalharem juntos em um lugar inspirador. Esculturas de pedra e até banhos de estilo romano foram construídos para deixar o local mais esplendoroso ainda. Na década de 1950, a ilha foi comprada por habitantes locais e aberta para o público. Encontrar plantas mediterrâneas, asiáticas, australianas e africanas crescendo no meio de um lago suíço serve para mostrar como este país pode ser diverso e surpreendente. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.